segunda novidade está aqui também, né? O Alex Escobar foi fazer a visita ao barracão do Carnaval Carioca e eu tô por aqui. O Brooklyn Nets, nesse jogo que vocês viram agora, o time do Kyrie Irving venceu, viu? 150-108. E daqui a pouco a gente vai trazer notícias dos cariocas que jogam hoje, Flamengo e Vasco pelo estadual, o Fluminense em busca da vaga na fase de grupos da Libertadores e também uma reportagem super especial com a Portuguesa da Ilha do Governador e deu zebra, né? Contra o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil. A zebra que, aliás, tem tudo a ver com a luzinha. Mas antes, o Botafogo, do John Textor, que já começa a mostrar força no mercado. O torcedor já estava se sentindo rico faz tempo. Mas faltava encher o carrinho de compras da era John Textor. Aí chegou a Semana do Consumidor do Botafogo. Só empilhadeira, velho. Agora é só... Vamos ver se a gente contrata o Messi, Cristiano Ronaldo. O clube anunciou o lateral argentino Renzo Sarabia, ex-internacional e Porto. Antes, já tinha apresentado o zagueiro Felipe Sampaio e o meio-campo Lucas Piazon. Mas o Botafogo quer mais. E agora, se Deus quiser, vamos virar se Deus quiser, um novo Manchester City do Brasil. O principal nome até agora é Patrick de Paula, volante do Palmeiras. Patrick de Paula, o nome da emoção! Surgiu em 2020 com muito destaque. Depois, acabou perdendo espaço no time bicampeão da Libertadores. O Botafogo conversa para comprar os direitos econômicos do jogador de 22 anos. Outro na mira é o atacante Vitor Sá, de 27 anos. Também foi revelado pelo Palmeiras, mas está há 6 anos jogando fora do país. Atualmente ele defende o Al Jazeera, dos Emirados Árabes. A proposta do Botafogo é de 13 milhões de reais por 3 anos de contrato. Além do Patrick de Paula e do Vitor Sá, o Botafogo está perto de mais um reforço. Esse é um velho conhecido do torcedor. O volante Luiz Oyama foi um dos destaques no título da última Série B. Gol! Brilha a estrela de Luiz Oyama! Mas não houve acerto com o Mirassol e ele voltou ao clube paulista. Agora, a negociação está bem encaminhada. Mais um na Semana do Consumidor do Botafogo. Já o projeto da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro está em risco. O Ronaldo Fenômeno tem até 18 de abril para fechar a compra de 90% das ações da SAF. Mas ele pediu os 2 centros de treinamento do clube, as tocas da Raposa, como garantia para que o cronograma de pagamentos de dívidas tributárias, que são de responsabilidade do clube e não da SAF, seja respeitado. O Conselho Deliberativo do Cruzeiro ainda vai analisar os pedidos do Ronaldo. O ex-jogador disse que sem o acordo vai ser difícil concretizar essa compra. Olha, o Fluminense teve aquela série, né, de vitórias interrompida no fim de semana no Campeonato Estadual, mas chega ao Paraguai embaladíssimo para avançar na Libertadores. Esse aí seria o único torcedor tricolor no embarque do time, mas... Demorei um pouquinho só, mas, foi questão de 1 minuto, eu cheguei, eu falei com o segurança falou, se você chegasse 2 minutos antes, você teria pego os jogadores. Menos mal pro Gabriel, que o técnico Abel Braga chegou um pouco depois, e aí não foi totalmente perdida a viagem ao aeroporto. Eu falei com o Abel, falei assim, cara, essa Libertadores é nossa e, né, tem que ser nossa, se Deus quiser. Abel tem praticamente força máxima à disposição para o jogo de hoje. E o time titular da vitória sobre o Olímpia por 3-1 semana passada deve ser mantido. O Fluminense pode até perder por 1 gol de diferença, que se classifica para a fase de grupos da Libertadores. Vitória do Olímpia por 2 gols leva o jogo para a disputa de pênaltis. Vantagem de 3 gols ou mais classifica o time paraguaio. Confiar naquilo que a gente vem trabalhando, naquilo que a gente sempre acreditou que esse grupo trabalhou no ano passado para chegar nessa Libertadores. Nos últimos dias, muito se falou no pré-contrato que Luiz Henrique tem com o Betis da Espanha. O atacante deve ir embora no meio do ano. Até lá, é uma das principais referências do time do Fluminense em campo. E mesmo depois de sair machucado no jogo de ida da última quarta-feira com o Olímpia, Luiz Henrique deve jogar hoje e ser de novo o mais perigoso do ataque tricolor. E eu só quero que ele jogue até o final da Libertadores, se Deus quiser, por favor, Luiz Henrique. Para o torcedor tricolor, só vale embarque internacional de Luiz Henrique se for para jogar Libertadores.
E hoje tem o primeiro jogo de uma das semifinais do Carioca, Flamengo e Vasco no Maracanã. E se tem um cara que gosta de clássico, esse cara é o Bruno Henrique. O fascínio pela realeza. Temos o rei do futebol, Pelé. O rei dos dribles, Garrincha. O rei do Maracanã, Zico. Volta e meia, alguém é coroado por algo que aconteceu durante um jogo ou um campeonato. Para os rubro-negros, por exemplo. Bruno Henrique é o nome da emoção. Bruno Henrique é o rei dos clássicos cariocas. E realmente ele tem números muito bons contra os rivais aqui do Rio de Janeiro. São 14 gols sobre Botafogo, o Fluminense e Vasco. 7 foram em cima do adversário de hoje. Alguns bem bonitos, como esses no Brasileirão de 2019. Mister Clássicos! O Bruno Henrique faz parte de um dos principais ataques da história do Flamengo. O trio, formado por ele, Arrascaeta e Gabigol, criou uma sintonia praticamente perfeita. As grandes atuações e as conquistas mostram isso. Mas na atual temporada, para usar uma expressão criada por ele, o Bruno Henrique não está naquele... Em outro patamar. O atual patamar é discreto. O atacante iniciou 2022 machucado e só disputou 5 partidas, 3 como titular. Gol? Apenas esse, contra o Atlético Mineiro na disputa da Supercopa. O Bruno Henrique dá um toque magistral para encobrir o goleiro Everson. A atuação em Cuiabá foi uma boa exceção. Já contra o Bangu, no sábado, ele ficou os 90 minutos no banco. E olha que o Paulo Souza fez as 5 substituições. Logo mais, Bruno Henrique deve ter novamente uma oportunidade de jogar. E nesse caso, poderemos ver se realmente quem foi rei nunca perde a majestade. Depois de 11 meses, o Vasco vai voltar a jogar no Maracanã. Na última vez, em abril do ano passado, derrotou o Flamengo. Hoje o adversário é o mesmo. Vai ser a primeira das 2 partidas pela semifinal do Carioca. E o Flamengo tem a vantagem de jogar por 2 empates. A gente vai ter que ter muita inteligência para saber levar os 2 jogos, sabe? A missão do colombiano Quinteiro e da defesa vascaína não é simples. Encarar o melhor ataque do campeonato, com 27 gols. 7 deles do artilheiro Gabigol. Mas os números do Flamengo não intimidam o time do Vasco. Afinal, clássico é clássico. Um jogo que eles sabem da responsabilidade de estar em campo. E, acima disso, um jogo que eles gostam de jogar. Pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Gabriel, pode ser qualquer jogador, sabe? Eu sou chato, eu falo, eu brigo, porque eu acho que o futebol é muito da cabeça. Claro que desestabilizar jogadores bons é importante para a gente. Os principais jogadores voltam ao time depois de a maioria ter sido poupada contra o Resende. O Vasco busca a primeira vitória num clássico esse ano, para deixar para trás a eliminação na Copa do Brasil e aos poucos recuperar a confiança do torcedor, já pensando na Série B. A gente tem toda a força, todo o foco para fazer uma grande partida e para conseguir o objetivo final, que é a classificação na final, né? Alô, Ilha do Governador, grande abraço, parabéns, sucesso aí pra Luzinha. Hoje o Globo Esporte foi comigo, mas à noite tem cafezinho, hein? Na novela das 7, quanto mais vida melhor, o Escobar vai bater um papo com o neném, mas quem tá no corpo dele é a Paula. Tá maneiro, hein? Não perca. Beijo, tchau, até a próxima.